No quadro Seu Direito, o nosso tema é atestado médico. Você já passou por uma situação complicada, embaraçosa, de na hora de entregar o documento à empresa ela não aceitar ou alguma coisa parecida? Então, para tirar as nossas dúvidas sobre os direitos e deveres do trabalhador, aqui com a gente, Paulo Vitor Souto, que é especialista no assunto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador. Existem várias situações, né? A gente, desde o início do jornal, que vem chegando aqui algumas mensagens, Paulo, dos nossos telespectadores e várias histórias, assim, bem difíceis. Mas todo atestado médico, ele entregue pelo empregado, ele deve ser recebido pelo empregador? Em regra, sim, Linda. Todo atestado tem presunção de veracidade. Então, em regra, todo atestado deve ser aceito pelo empregador. Só o médico que pode passar esse atestado ou tem outras especialidades que também são válidas? Isso é uma questão extremamente interessante, Linda. Não só o médico pode emitir atestado. O odontólogo também pode emitir atestado que tem um condão de abonar faltas, certo? Então, médico e odontólogo têm essa possibilidade. Médico e odontólogo. Outras especialidades como um fisioterapeuta, psicólogo, por exemplo, não pode? No caso do psicólogo, dos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, eles podem emitir atestados. De acordo com as classes, com os órgãos de classe, eles podem emitir atestados. Todavia, esses atestados não têm um condão de abonar as faltas do trabalhador. Apenas os médicos e odontólogos têm essa possibilidade, têm esse poder. E o que acontece, no caso, se um trabalhador ele entregar aí um atestado médico falso? Isso é uma questão também extremamente complicada. Em caso de um atestado falso, isso é um motivo de justa causa do empregado. O empregador pode demiti-lo de forma sumária em virtude desse atestado falso, inclusive encaminhar essa questão junto a uma delegacia para que possa tomar as providências cabíveis em relação ao assunto. Tem gente que machuca o dedo, aí consegue um atestado, não vai para o trabalho, mas vai para o shopping, vai passear no centro, não pode, né? Não. Se a empresa souber, o trabalhar for pego, o que acontece? Isso é uma questão extremamente relativa. Há certas doenças que realmente a pessoa não tem condições de trabalhar, nem há condição de frequentar outros ambientes. Mas quando há uma relatividade em relação ao atestado da doença, que é incapacitante, é interessante que o empregado realmente não compareça ao trabalho e, eventualmente, se não tiver condições, não fazer outras atividades. Por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente trabalha aqui com voz, eu particularmente trabalho com a voz. De repente eu pego alguma inflamação na garganta, acaba a voz sendo comprometida. Então eu não posso executar o trabalho que me é de dever aqui na empresa. Então, eu não posso, eu estou com um atestado médico, mas se eu precisar resolver alguma coisa em algum lugar, eu posso ir. Pode, tranquilamente. Não tem problema. Não tem problema algum. É como eu disse, é uma questão extremamente relativa. Certas doenças que incapacitam o trabalhador não impedem que ele exerça outras atividades do cotidiano, mas as atividades do trabalho em si podem ser afetadas, como o exemplo que você acabou de dar. Tá. Olha, inclusive a gente falou agora há pouco sobre a questão do atestado médico falso, né? A gente continua, inclusive, falando sobre isso. Agora, sobre os profissionais que passam atestados para os amigos, né? Às vezes algum conhecido, sem necessidade, e algumas vezes até ganham dinheiro, cobram dinheiro por isso. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Ainoan sobre esse assunto. Ainoan, ótimo dia para você. O que é que pode acontecer com um profissional que age dessa forma? Ótimo dia para você também, Linda, e para todos. Bom, nós vamos conversar justamente com quem controla ou domina esse assunto, né? Que é o Dr. João Alberto. Ele é chefe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina. Dr. João Alberto, bom dia. O senhor agora há pouco nos explicava, para a gente iniciar a conversa, que existem dois tipos de atestados conhecidos como falsos, né? Tem o falso e tem qualquer outro nome? Gracioso. Gracioso. O que são isso? Bom dia a todos. Bom dia, Noan. Realmente, há dois tipos de atestado. O que nós chamamos de falso é aqueles atestados que não são emitidos por médico. Os atestados emitidos por médicos, que são dados para amigos, nós denominamos graciosos. Esses atestados são frutos, muitas vezes, de averiguação nossa. Para isso é preciso apenas que a denúncia nos chegue e nós possamos averiguar através de um processo de sindicância. Bom, lógico, pelo que se subentende, esse atestado falso que não é emitido por médico não é um assunto da alçada de vocês, já que o Conselho de Medicina, vocês fiscalizam o exercício da profissão. Agora,
O atestado gracioso, né? Que penalidades o médico pode sofrer ao fornecer esse tipo de atestado? É variável, nós não temos uma penalidade específica para aqueles médicos que emitem atestado gracioso. Ele vai, obviamente, dependendo da gravidade do que foi, esse atestado foi emitido para quê, essa penalidade pode aumentar ou diminuir. Mas, geralmente, sendo comprovada a emissão de atestado gracioso, fatalmente esse médico será punido pelo Conselho de Medicina. Se, além da graciosidade, porque tem alguns casos, como a Linda falou, do médico que fornece atestado para pessoas, amigos e tal. Mas tem alguns que a gente ouve falar por aí, imagino que o senhor já tenha recebido alguma coisa nesse sentido, que vende o atestado. Isso aí é uma situação ainda mais grave, né? Muito mais grave. Aí está comercializando, então, além da emissão do atestado gracioso, existe o comércio de atestado, que isso realmente tem um cunho não só ético, mas também um cunho, inclusive, judicial. Isso é real, doutor? Isso acontece aqui na Paraíba? Aqui nós não recebemos nenhum atestado ou nenhuma denúncia, digamos assim, com esse nível de denúncia, dizendo que houve compra de atestado. O que nós encontramos aqui nas compras dos atestados são aqueles atestados que são falsos, onde uma pessoa não médica emitiu um atestado e forneceu para a empresa. Atualmente nós diminuímos muito, apesar de ainda estarmos recebendo uma quantidade de atestado falso, pelo menos uns 10 por mês, e isso está sendo estimulado pelas empresas a nos procurar para que esses atestados sejam averiguados. Identificando, nós encaminhamos de volta à empresa informando a falsidade e eles geralmente procedem de forma que possam, no caso, me parece que vocês estão com um advogado no estúdio, isso inclusive justifica a admissão por justa causa. As empresas têm o hábito de procurar o CRM ou não são frequentes as denúncias feitas por empresas aqui? Mais recentemente estão sendo muito procuradas pelas empresas. Tentamos diminuir ou arranjarmos uma forma de controlar melhor esses atestados, mas achamos que as formas que nós tentamos colocar eram prejudiciais ou para o paciente ou para o médico. Então deixamos no momento como está, até que a gente possa encontrar uma solução definitiva para o caso. Ok, muito obrigado, portanto, doutor João Alberto, chefe de fiscalização do CRM. Então é isso aí, Linda. Essa possibilidade da investigação do ato do profissional, do ato médico, ao fornecer os atestados graciosos, é mais uma ferramenta aí a favor das empresas para se defender dessa fraude, né, do atestado fraudulento. Com você, Linda. Ok, Noam, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui de um telespectador, viu, Paulo? O Wesley, do João Paulo II, ele diz assim: a empresa onde eu trabalho não aceita a declaração, né? Eu sempre perco o dia quando eu levo uma. Meu bebê tem consulta mensal, aí tenho que fazer consulta para pegar um atestado e os médicos nunca querem dar o atestado, só a declaração. Eu sempre aviso que a empresa não aceita. Isso é certo? Depende, Wesley. A questão é, a declaração de comparecimento à consulta não tem o condão de abonar sua falta ao trabalho, certo? O atestado médico diz respeito à sua incapacidade de laborar. Também a gente tem que relativizar a questão do seu comparecimento para acompanhar um terceiro, um dependente. Nessa situação, não é possível, via de regra, você deixar de comparecer ao trabalho para acompanhar uma terceira pessoa. A única possibilidade de você deixar de comparecer ao trabalho é em caso de incapacidade sua de comparecer ao trabalho. Isso aqui também, sobre a declaração, é uma pergunta aqui do Elinaldo, do bairro dos Ipês. Olá, bom dia. É que eu estava fazendo um curso e só tinha o horário da manhã. E era também o horário da minha aula escolar. Daí faltei um mês na escola e levei uma declaração, mas eles não aceitaram. Isso é certo? Também uma questão divergente. Você pode sim levar essa declaração, mas é uma liberalidade da escola aceitar a justificativa que você apresentou, Rinaldo. Aqui tem uma pergunta do Arthur do Gás. Eu quero saber se o tempo que a pessoa fica de atestado é descontado na aposentadoria, principalmente aquele atestado mais longo, né? Assim, quando já vai para o INSS, receber pelo INSS. Isso. A questão do atestado, por si só, não há esse desconto na aposentadoria. Quando você entra em gozo de um benefício previdenciário, sim, há a contagem do tempo de contribuição em determinadas situações. Olha, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto, viu, Paulo? Você fica aí, não sai daí não, nem você aí de casa. Se você tem alguma dúvida
dúvida, pode ainda dar tempo de você mandar aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, o 991050400. Você pode também ligar para nossa produção, tá? Para facilitar aí, 3216-5088. A gente volta a conversar sobre os direitos e deveres do trabalhador daqui a pouquinho.